Pessoal, vou receber aqui a professora Jaqueline Muniz, socióloga, antropóloga, especialista em segurança pública. Tudo bem, Jaqueline? Oba, tudo bom? Boa noite para vocês, boa noite, Miguel. Parabéns pelo lançamento do livro, né? Passei lá rapidinho para te dar um beijo. Aliás, lançamento combo, né? Que eram vários livros no mesmo dia, muito legal. Tínhamos saído de um debate sobre o golpe, né? O autoritarismo, a tradição autoritária no Brasil, e o golpe de 64, e aí fomos direto para lá, fui direto para lá, para te abraçar e seguir com a vida. Muito bom. Já que a gente tem vários assuntos para falar aqui, são basicamente três grandes assuntos, né? Um dos assuntos é a questão da Marielle Franco, né? Aparentemente está no final da investigação, a delação do Rony Lessa foi homologada, tem um debate sobre como a investigação tem sido conduzida. O outro assunto é a segurança pública, que é sempre um dos principais problemas da sociedade brasileira, continua sendo, né? Eu queria sempre ouvir você é especialista nisso. Um terceiro assunto é a questão dessa efeméride do golpe de 64, né? O que a gente faz? Todo o governo, o Lula, ele cancelou o que seria manifestações contra o golpe, né? Então há todo um certo constrangimento aí, crítica na esquerda, que ele não deveria ter feito isso. Então são esses três assuntos que eu queria conversar. Você escolhe por onde você quer começar. Vamos começar por esse último, né? Estamos aí completando 60 anos e é preciso, não podemos ter amnésia. A gente não está, que foi o preço que o Brasil pagou, nem amnésia nem esquecimento. Virar a página, aliás, isso foi uma coisa colocada pela Adriana, minha colega, lá no debate que fizemos também no sábado, né? Eu participei de 3 debates sobre 60 anos do golpe, né? E a primeira coisa importante é que para a gente passar a página, né? Virar a página, tem que ler, tem que ter memória, né? E me parece que essa lógica dos acordos, né, me incomoda muito. 2 coisas que eu até já disse aqui para você. A primeira é de uma transição democrática eterna no Brasil. 21 anos de golpe civil-militar, tá? E 43 anos de transição. Ora, o que isso revela? Isso revela uma tradição autoritária entre nós. Olha, é colocar a cidadania no final da fila, a mulher, a população negra, a população quilombola, a população LGBTQI+, né? A periferia. Olha, vamos pro final da fila, não questiona nada agora não gasta a sua cidadania, nem demanda, porque a democracia está sempre à beira de um ataque de nervos no Brasil, tá certo? De modo a justificar, inclusive, o uso da violência e da coerção, né, como produtora de uma ordem que nos é exterior, de uma tutela sobre a cidadania, uma infantilização do eleitor, do cidadão. Ora, nada mais é do que uma tradição autoritária. Então, nós temos que lembrar que a lógica, né, de passapano, né, nas Forças Armadas, que começou lá atrás, não é de agora, desde o golpe da República. O Brasil vive golpismos, né, mas a gente vê golpe onde ele não existe e deixa de ver o golpe onde ele acontece. Né? Então, nós criamos uma república na base do golpe, nós fizemos reforma trabalhista na base do golpe do Estado Novo, e assim foi. Na troca, seu direito civil, ou seja, os direitos civis, por migalhas de direitos sociais, sendo que você segue tutelado, uma igualdade para baixo e uma liberdade para o alto para poucos. Né? Aqui a gente tem pressa para resolver as coisas, né, de maneira a matar a própria política, que é a negociação, a articulação, a produção de acordo, né, de consenso. Olha, me dá carta branca, eu quero carta branca para agir, não é mesmo? Então, fomos nós, foi a política que criou o Partido Militar, foi a política que transformou um bando de poodle dentro de um quintal e colocou uma placa por lá de fora do muro chamado Cachorro Bravo. Porque fomos nós que produzimos a ingovernabilidade das espadas, como eu tenho chamado a atenção. Espadas autonomizadas, né, sejam as espadas combatentes ou as comedidas da polícia, cortam a língua do verbo da política. Tanto faz a direita, a esquerda, o centro e o lado, e rasgam a letra da lei. O que nós fazemos é essa lógica de pôr onça em quintal, engordar e adula onça. Porque a gente cria onças, falsas onças, para pôr no calcanhar do oponente, do rival. Então fomos nós que transformamos, né, grupos de militares num partido militar, como também recentemente estamos criando o partido policial.
Tá certo? Né? Por quê? Porque nós não fizemos o dever de casa que qualquer democracia tem que fazer para ter estabilidade e previsibilidade no exercício do poder. Se a gente gosta de olhar para a Europa, para o Ocidente, que viveu paz entre guerras, cujos os feriados ou são religiosos ou são bélicos, né? Falando, né, de uma realidade que vivia também no tiro, porrada e bomba, e teve, né, que construiu a tradição liberal, a primeira regra do jogo é dar previsibilidade, regularidade e transparência no exercício do poder legal e legitimamente eleito. Para que isso pudesse acontecer, e a gente não ficar vendo Jesus em Goiabeira, golpes também por aí, né? Nós precisamos produzir governabilidade sobre as espadas, comando civil sobre as espadas, e não produzir autonomização predatória do poder de dobrar vontade, porque o poder de dobrar vontades, né, é o principal poder que uma sociedade livre e plural entrega ao Estado para administrar em seu nome. Então, perceba que aqui, como eu tenho falado, as espadas são autonomizadas e exercem tutela sob o lastro e consentimento e negociação de bastidor dos atores políticos. Né? Quem transforma poodle, né, em cachorro bravo, né, com latido, que você ouve só o barulho atrás do muro, né, é a estrutura política. Tá certo? Né? Nós temos que lembrar que no governo Lula III não teve uma transição, um grupo de transição, no governo de transição da defesa. Nós também não assistimos uma política de defesa. Nós também não vimos um projeto de força, de reinstitucionalização de forças armadas que foram deliberadamente aparelhadas. Tá certo? Né? Eu vejo um general, o almirante, comandante-geral da Marinha, dizer que ele está no golpe. Eu queria saber como é que coisas que boiam vão cercar Brasília. Que eu saiba, Brasília foi criada, né, e o Planalto Central para não ser o Palácio do Catete, sabe? Então aqui se produz, né, se maximiza, né, o poder, o sobrepoder de alguns. Aqui o sujeito nos ameaça, né, no futuro. Você fica pagando uma ameaça. O nome disso é sequestro. Você pagar uma ameaça. Olha, eu estou com o nervo acirrado, nós estamos nervosos. Como é que pode você comandar? Generais que comandam com a cabeça quente, sempre nervosos, sempre desequilibrados, sempre emocionalmente abalados. Então não pode desagradar, não pode fazer isso, não pode aquilo. Aqui a impressão que dá é que o sujeito se aposenta, né, do mundo militar, né, e vira, né, síndico de prédio para dar ordem. Quem foi que inventou os alisadores audazes de maçaneta? Porque eu queria deixar claro que as Forças Armadas, sobretudo o Exército, nunca saiu das ruas no país. Tá? Ou eles estão alisando maçaneta, ou estão segurando maleta de autoridade, como o babá de autoridade, o Cid, como ajudante de ordem, não foi o primeiro, ou estavam locupletando na farra dos DAS, né? No banquete dos DAS, as estatais. Era muito comum nos governos civis eleitos você encontrar a distribuição de militares dentro das estatais, inclusive dentro da UERJ, antes do concurso público de 88, da Constituição. Então, você tinha babás de autoridade, seguradores de maleta, distribuição de DAS, tá certo? E outras mamatas e privilégios. Não? Tá certo? Ninguém estava se preocupando com a guerra. É uma força armada que quase 80% do seu orçamento é gasto em salários, em benefícios diretos. Não tem capacidade combatente. Quem não tem capacidade combatente, logística, tática, de pronta resposta, não tem como dar golpe nenhum. Perde de 7-1 para os memes da internet. Quem foi que disse que ia ter golpe militar? Quando foi que teve golpe militar sozinho no país? Nunca. Nem quando Deodoro da Fonseca, empalhado, subiu num cavalo, entendeu? Para trair o imperador, que era amigo dele. Então, percebe que tem uma fabricação de uma sobreameaça? Né? Isso fica evidente numa pedagogia tutelar que a gente tem assistido, né, de infantilização do eleitor. Que agora era assim, primeiro o governo Bolsonaro começou com Bolsonaro birulilo, né, sofrendo de demência, e precisava de um bando de generais super gente boa que ia conter as maluquices do James Dean da melhor idade, cuja ração de ser como adolescente era gastar, dar com pau o dinheiro do cartão corporativo e alimentar a sua rede de clientelas. E o governo ficou com Lira, ficou com generais, era um governo de militares. Tá certo? À medida em que a Polícia Federal foi chegando no pé, né, das altas patentes, eis que, de repente, os generais que mandavam viraram todos soldados rasos, obedecendo e batendo continência para o biruliro lá do início. Ora, o que está querendo dizer? Né? Olha, vamos, né, perder os anéis, mas manter as mãos. Não é mesmo? Então, não pode ter discussão de memória, não pode ter passeata não sei aonde, começa os não pode para lá, os não pode para cá. Nós temos que pensar isso. Essa é uma construção política. Como eu falei, vamos fazer o dever de casa?
o poder de polícia no Brasil, que é o poder administrativo de dobrar vontades, que as Forças Armadas têm, que as polícias todas, ou seja, as burocracias armadas têm no país, segue um cheque em branco, gente. Eu cansei de dizer isso aqui, né? O poder de polícia está definido no Código Tributário de 1966, no auge da ditadura, é um pode de tudo contra a cidadania, de inspiração setecentista francesa, né? Pós-Revolução Francesa. Isso, cadê a regulamentação disso? Cadê o controle? Cadê a transparência? Né? É tudo um grau de invisibilidade decisória, né, que se pode usar para propósitos particulares. Então, a primeira lição básica da democracia é blindar as burocracias armadas do uso político-partidário e da sua apropriação privatista ou corporativista por atores internos, para que você tenha estabilidade, previsibilidade e não tenha os regimes do medo, né, com sustos fabricados. Aqui, assim, me agrada, porque senão eu vou para a rua e dou um golpe. Com aqueles tanques de fumacê, né, a estrutura das Forças Armadas brasileiras não tem autonomia plena num território como o brasileiro. Os aviões não têm autonomia de voo em todo o país, ou é o Chuí. Os navios também não, para dar conta da nossa, entendeu? Da nossa fronteira marítima, tá certo? Porque tudo é gasto em salário, né? em picanha, em chiclete. Eu cansei de dizer que era fundamental para a luz do sol nos processos decisórios, né? Então, de 2017 para cá, ou 2018, nós vamos olhar pente fino do Tribunal de Contas em todas as despesas das Forças Armadas, não é mesmo? E aí acabou o golpismo, não é? É preciso governar. Quando a gente não governa as espadas, né, a gente está adulando onça, engordando onça em que tal? Né, achando que ela não vai comer o nosso bracinho, não é? Então, quem mais gastou dinheiro com as Forças Armadas no país foi o Lula, no primeiro governo. E queria lembrar que, de Fernando Henrique para cá, todo mundo pôs as Forças Armadas, em especial o Exército, para fazer Uber na rua, na segurança. O Exército jamais saiu das ruas. Todo mundo brincou de GLO, a dar com pau. GLO para matar mosquito da dengue, GLO para ficar vigiando urna. Agora, a capacidade combatente, né, para se produzir uma política de defesa numa interface com a segurança interna, isso não se sabe. Não, o Exército, cadê o Exército na Amazônia? Desde que a gente comprou o Acre, desde Rondon, né, do acordo de Petrópolis, que a gente não vê. Né? O Exército vai na esquina ajudar os Yanomami, ele cobra. Está aqui o meu Uber, custa tanto, porque eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro todo, evidentemente, vai, né, no gasto, né, no custeio, né, no custeio da força. Né? Isso é razoável? Cadê o projeto de força? Cadê a Política Nacional de Defesa? Aí quando a gente vê, quando o Exército, né, a imagem das Forças Armadas está queimada, aí se faz GLO de Aquário no Rio de Janeiro, em Guarulhos, né, em São Paulo. Né? Quer dizer, a Força Armada tem medo do crime, né? Desembarca no Rio, mas não sai do aeroporto. Aí vai para o Galeão, ficar dentro do Galeão fazendo um serviço que já é da Polícia Federal. Né? Então, a Polícia Federal pôs a bola para a Força Armada chutar no gol, né? Produzindo suga, que é a gíria, né? Em cima dos fuzileiros navais, que é assim que eles chamam. Tá? Então, vamos lembrar que produzir GLO de vitrine, de aquário publicitária, entendeu? Não necessariamente produz fidelização. As espadas não são fidelizadas porque você dá agradinho, aumenta quinquênio, anuênio. O que nós precisamos é blindar as Forças Armadas e as polícias desse uso político-partidário e da lógica corporativista e privatista dentro da polícia, que é o que acontece no país. Por isso, todo dia é dia de susto. Todo dia tem um susto diferente. O que eu acho engraçado, né, é esse medinho fabricado, né? Ou seja, você está vendendo uma proteção futura. Né? Você está comprando, é o seguinte, para eu não esculhambar o seu direito civil, você me dá todos os privilégios. Né? Aposentadoria especial, justiça especial, né? Correto? Né? O país em crise, mas o meu salário não atrasa, não é mesmo? Com baixa transparência e accountability. Né? O atual ministro da Defesa, inclusive, ele foi presidente do TCU, né? na gestão Lula. Né? Sabe muito bem, né? E conhece muito bem como a gente afere o gasto orçamentário. Né? Então, me parece que é preciso questionar isso. Né? Eu não maximizo, né, ameaça, né, porque eu não quero produzir insegurança pública e agravamento do temor. E a primeira dimensão é essa. Fica todo mundo sempre com medo, uma lógica de suspeição ampliada, de desconfiança. A qualquer momento vai vir um militar me atirar daqui, me jogar no pelourinho. Evidente que não. Tá certo? Se gritar guerra, poucos têm condições de combatentes. Né? Se gritar selva, né, que é uma gíria, talvez poucos apareçam com qualidade e capacidade de agir. Né? Por isso, a maior parte do golpismo foi feito por quem tinha pijama, que pertence a clube militar e que brinca,
de ser síndico de prédio da Ordem Unida, em morador. Né? É uma lambança esse golpe. Né? O golpismo, que até agora, só mostra uma lambança, um desespero de final, até as pessoas brincando. Né? Golpe dá trabalho, tem que ter articulação interna, articulação internacional, tem que ter capacidade bélica. Vai ocupar o quê? Ah, deu um golpe, faz o quê daqui a meia hora? Fecha o quê? O Planalto? Fecha o quê? O Brasil inteiro, não tem internet. Quem aderiu? A milícia ganha. Entendeu? A torcida do Corinthians ganha. Né? Então, eu acho que tem que diminuir um pouco a bola, porque eu acho que essa mistificação está a serviço de manter as coisas nesse lusco-fusco, que, na verdade, acaba reproduzindo uma tradição autoritária brasileira, né? De infantilização do eleitor, de tutela do eleitor, né? De fabricar ameaças. Olha, vamos com calma. Então, você cria governos autônomos. Quando você tem emancipação predatória do poder, de dobrar vontades, você cria governos autônomos, sabe? Governos autônomos acabam sendo também governos criminais, não é? Por isso que a gente vai encontrar da FAB, essas coisas todas, tá? Então, quem inventou isso é a política. Nunca existiu poder moderador, eles não ameaçam com poder moderador nenhum, né? E vamos fazer conta. 40 anos de transição, que discurso de ciência política é esse, que não fica de pé? Isso é para justificar e legitimar o quê? Tá? Porque o golpe durou 20 e poucos anos. Tá? Então, a que serve? Serve você usar da linguagem da violência e da destituição e produzir e pôr cidadania no final da fila. Espere, porque as instituições estão ameaçadas. A democracia que está sempre ameaçada. Enquanto o cidadão da esquina está preocupado com a dengue, com o preço da banana, com o preço do tomate, com o cotidiano da vida dele, que já experimenta a exclusão diariamente. Então, que democracia é essa que eu não posso nunca brincar? Uma democracia de 0300, que não é de 0800, cuja razão de ser uma ordem exterior, que todo mundo canta de galho e impõe nas periferias e nos espaços populares? Né? Porque nós experimentamos o medo. Isso é regime do medo com práticas de exceção, né? Que fabricam as informações. Eu queria... não quero perder a oportunidade de estar aqui conversando com você, então são 3 assuntos. Tá? Isso já escutou. São 3 assuntos. Tem a Marielle, vamos deixar a Marielle para o final. Vamos falar de segurança pública, porque é a coisa... Marielle, é muito importante o assunto, vamos deixar para o final, mas vamos falar um pouco de segurança pública, que é um dos maiores tormentos da sociedade brasileira. A gente vive uma sociedade realmente muito violenta, o índice de criminalidade, quando você compara com outros países, por exemplo, eu converso com gente da China, e eu pergunto para ele, fiz uma entrevista com a moça da China, uma chinesa que fala português, eu falei, você tem medo de sair à rua? Não, aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Aqui é tranquilo, praticamente não tem crime. Você deixa um celular numa mesa, vai embora, volta, está lá o celular. Eu falei, nossa senhora, aqui é um roubo de celular. Tem uma pesquisa recente que mostrou que é um dos principais tormentos brasileiros, o roubo de celular, né, que é muito importante, pessoas... elas valorizam muito o trabalho delas, mas, enfim, como é que você avalia, como é que a gente pode resolver o problema, encaminhar a solução, né? Encaminhar soluções para o problema da segurança pública no Brasil? Então, vamos começar por onde eu terminei. A primeira dimensão básica é produzir governabilidade pelos meios de força. A delimitação federativa das competências exclusivas, partilhadas e redundantes, que vão das Forças Armadas, quando aplicadas e são necessárias em vários momentos nessa interface. Então, por isso, competência exclusiva de cada organização de força, partilhada e redundante. Por que tem que ter redundâncias? Porque se alguém fizer greve, se meter a besta, você tem outros para garantir o quê? A estabilidade, previsibilidade, transparência, ou seja, rotina no exercício do poder. Então, todo dia, o governante eleito, seja o governador, prefeito ou presidente, os poderes constituídos serem ameaçados, chantageados em gabinete. Tá certo? Nós não podemos seguir nessa lógica incrementalista, porque tem que deixar claro que o desenho da segurança pública brasileira segue sendo de 1969. Nós fizemos vários avanços, mas andamos como igual uma dancinha de siri. A gente anda 3 passos para frente, 20 para o lado, 40 para trás. Eu posso listar para vocês um bando de coisas, né, que nós, progressistas, implementamos na segurança pública no Brasil e que acabaram sendo desativadas. O próprio SUSP, eu estava lá desenhando o SUSP em 2003, ele demorou para ser implantado. A Força, por exemplo, a Guarda, né? A Força Nacional, nós modelamos em 2003 e começamos a implantá-la. Virou um outro troço na mão de governos que vieram depois. Por quê?
né? Porque se acredita, né, na prioridade circunstancial em prioridade circunstancial. Na verdade, governantes adoram crises e fabricam a maior parte das crises, porque assim não precisam se responsabilizar com políticas para além do imediato. Então fica no incrementalismo, no mais do mesmo, mais viatura, mais armamento, mais munição, nessa lógica de produção de saldos operacionais que guardem visibilidade e impacto midiático para produzir, né, voto. Tem que lembrar que matança dá voto, eu já cansei de dizer isso aqui, que se governa com o crime e não contra ele. Né? E por que isso? Porque as próprias polícias e policiais, por exemplo, vão virando mercadorias políticas. Então, na verdade, você não consegue implantar. Né? Muda o governo, ninguém quer pôr azeitona na empada alheia. O problema no Brasil não é falta de competência, de conhecimento, de experiências bem-sucedidas, é de descontinuidade. Então, a começar, né, nós não temos uma repactuação federativa, né, dos mandatos de uso da força no país, sequer temos uma doutrina. Né? Então, é uma bateção intencional de cabeça para permitir a clientelização, né, dos meios de força e, portanto, a sua partidarização. Isto também não é de agora. Todo mundo empurra para debaixo do tapete. A segunda, substitui-se as mudanças estruturais por mudanças incrementalistas que gerem foto, entrega de viatura. Então, você vai lá e entrega 30 viaturas no Rio de Janeiro, só que você não exige contrapartida. Então, aquela viatura que você entregou, tirou a foto, gastou um dinheirão, distribuiu o recurso, torrou dinheiro em diária, vai servir para matar meia dúzia dentro da favela, porque você não criou uma contrapartida. Olha, eu estou dando viatura, mas eu quero uma ouvidoria de polícia forte. Eu estou lhe dando isso aqui, mas eu quero um programa de controle da ação policial, de redução da vitimização e da letalidade. Eu estou lhe dando isso aqui, mas eu quero um programa voltado para a segurança escolar, né? Voltado para a violência doméstica e de higiene familiar, voltado... Não tem. É uma distribuição farta de recursos também naquela lógica clientelista. Tá? É o que nós assistimos. Entra governo e sai governo. Por quê? Porque é o que dá visibilidade. E a outra fica dependente de saldo operacional. Ou seja, o governante estadual fica aguardando que a polícia fabrique saldo operacional de alta visibilidade. Qual o problema disso? Ela perde a qualidade repressiva. Né? Não é toda vez que a gente... Por exemplo, o que o BOP fez na rodoviária, ele se paga pelo ano inteiro. É para isso que ele existe. Para intervir em situações de alto risco, incerteza e perigo, com sequestro de refém, para tomada de refém e produzir baixa zero. Não é para ficar todo dia um cirurgião trocando band-aid na esquina para fabricar estatística para governante, para dar matéria de jornal. Nós temos que lembrar que medo é péssimo conselheiro. Quanto mais medo agravado nós temos, mais a gente abre mão das garantias individuais e coletivas e vota no primeiro primo forte, irmão musculoso, maluco que prometa a proteção. O protetor de hoje será seu tirano, seu algoz de amanhã. Então, nós assistimos a essa lógica. Também no âmbito federal, você começa a ficar dependente da PF. Quer dizer, a PF não pode pegar nem dengue. Porque se a Polícia Federal parar de trabalhar um dia, está cansada, está exausta, tudo põe na conta da PF. A PF que tem que resolver tudo, de segurança escolar. Né? Ora, cadê a política de segurança? Política de segurança, um projeto de reestruturação da Polícia Rodoviária Federal, que foi aparelhada, um projeto de reinstitucionalização da Polícia Federal que valorize a sua institucionalidade para garantir a blindagem que eu falei, né? Parar de viver da crise. Por que se vive na emergência? Porque assim você não precisa prestar contas. Né? Diante da emergência, da circunstância, parece que você está fazendo muito, toda hora anunciando coisa, né? Correto? Como se fosse uma espécie de série de Netflix. Né? E isso não gera nada no dia seguinte. Né? Não gera continuidade. Então, diante da crise, olha, eu não posso fazer nada estrutural, porque eu estou numa emergência, estou sempre apagando incêndios. Olha que maravilha. Existem políticos que querem aparecer mais que a crise. Produzem a crise, querem aparecer como se assim o problema fosse ser resolvido. Não, ele não vai, ele vai explodir. O problema vai explodir, né? Por exemplo, nas penitenciárias federais, o problema vai explodir com a dinâmica do crime organizado. Né? A gente comemora saldo, né? A gente comemora números da violência sem saber a razão pela qual eles foram produzidos, aqueles resultados. Por exemplo, no Brasil, a taxa de homicídio está caindo desde 2017 para 2018. Começou a cair, ela subiu, né, eu anotei isso aqui, que isso é muito importante, ela começa a subir, né, em 2007, em governos progressistas, né, e começa a cair em 2017 para 2018. Tá, é o governo Temer. Né? E aí cai no governo Temer, uma tendência de queda, cai ainda mais no governo Bolsonaro, né, e cai no primeiro governo Lula. Correto? A taxa de mortes violentas intencionais. Claro, todo mundo comemora, é legítimo. Caiu, subiu. Mas cadê a explicação de o que subiu? Você quer saber por que subiu, por que desceu? Para poder continuar produzindo algo que permita a queda, né, estável
e garantir esse resultado? Né? Porque senão, que todo mundo, cada um dá a sua razão. Tá? Por exemplo, o Temer vai dizer que foi o governo conservador e liberal dele que fez cair o homicídio. Vem Bolsonaro e vai dizer, não, foi a minha política armamentista, violentíssima, repressiva, total, que caiu. Aí vem o governo Lula, não, foi a minha política progressista que caiu. Ora, né, se uma política conservadora caiu, se a política reacionária caiu, se a política progressista caiu, os argumentos dados, eles se anulam à medida em que você não explica, né, qual é o contexto e a dinâmica com que se produz. É óbvio que nós temos que comemorar sempre a redução de mortes, mas nós temos que compreender a dinâmica. Neste caso, o impacto foi deliberadamente do rearranjo dos grupos criminais. Né? Tem que lembrar que no início da década os grupos estão migrando e ampliando as suas frentes, né, como domínio armado, no norte e no nordeste, né, com matanças, né, com rearranjo, porque se resolve territórios, né, arrendamento de territórios com a vida. Né? É assim, as alianças são precárias e provisórias. Então, você tem um momento de subida das mortes em função, né, da ampliação das parcerias e quebras de aliança, da própria dinâmica do crime organizado, que não reconhece fronteira, né? É sua razão de ser, para garantir controle de território e população, pagar fornecedor e bancar folha de pagamento, aqui ter conexões com os grupos armados, né, regionais e tudo mais, né? Porque não é assim, você não acorda no dia seguinte com vontade de traficar e você tem 3 fornecedores internacionais. Não é assim, tem uma ampliação das milícias, tudo mais. Isso tudo vai implicar a moeda de troca é a vida. Né? Quando se estabiliza, né, você controla as mortes. Né? Muita matança de hoje, véspera de pouca matança amanhã. Se nós não explicamos e não sabemos o que fizemos que impactou os homicídios de maneira direta e ou indireta, sobretudo no governo federal, cujo impacto é indireto em boa parte e direto em outro, então a gente fica refém do elevador. Comemora hoje, mas amanhã subiu, fica todo mundo de novo à beira de um ataque de nervo. Né? Fica todo mundo, de novo, rifado com saldo operacional, meio biruta de posto, tá certo? Né? Caminhando conforme os ventos. Né? Então é preciso ter políticas estruturais, né? Para que não se fique refém rifado, para que não fique distribuindo viatura para lá, armamento para cá, ou mais do mesmo, né? Sem saber como é que está sendo produzido, torrando dinheiro em operações, financiando operações policiais em estados, sem estabelecer padrões de desempenho policial, ou seja, eficácia, eficiência e efetividade de polícia, métricas de desempenho, de efetividade para as polícias estaduais, uma política de uso da força potencial e concreta, ou seja, definir, delimitar pactuadamente a logística de polícia, meios, à luz dos fins que conformam os modos táticos do agir. Tem isso? Você já ouviu falar? Não. Correto? Agora que o governo está começando a discussão sobre o uso da força, com grupos de trabalho dentro do Ministério da Justiça, porque isso foi paralisado lá atrás, quando nós criamos isso, né, no apagar da luz do governo Lula para o governo Dilma. Isso é central, tem que ter protocolos à luz de uma doutrina, para poder permitir qualidade tática decisória, capacidade de repressão qualificada acumulada no tempo e no espaço, senão você gera escassez de polícia. Tem que lembrar que repressão é escasso. Toda vez que você não tem como estocar a repressão, porque ela implica em empregar meios concretos. Então, o que nós assistimos, na verdade, né, são entregas provisórias, centradas numa suposta emergência, porque assim você não precisa ultrapassar o tempo presente. E fica todo mundo apresentando o saldo. Vou lançar não sei o quê, depois eu apresento o detalhamento. Lanço não sei o quê. Aí mais 3 lâminas de PowerPoint sem densidade, sem saber para onde aquilo vai. Né? Sem uma relação entre o que eu obtive e quanto eu gastei do recurso público. Não é? Então, não basta só você dizer eu apreendi tanto, prendi tanto. Né? Então, sem isso, fica muito complicado, fica histriônico, né? Fica publicitário. Né? E essa publicidade, ela impacta o medo, impacta agravando o temor. Né? Porque o cidadão na esquina vai continuar sendo assaltado. Por que o celular é tão importante? Porque você pagou 12 prestações por ele. Se você perder, você perdeu a sua forma de ganhar dinheiro, a sua forma de estudar, e você ainda vai pagar 12 prestações, 7 prestações. Entendeu? Que é o acesso ao mundo que a população tem, sobretudo a periferia. Entre outros crimes, a experimentação dos crimes violentos. Nós não podemos voltar atrás, por exemplo, né, como eu acho que o ministro acabou tendo uma fala muito pouco clara, né, o atual ministro, dizendo que segurança é uma questão dos estados. Ora, nós sabemos que não. Tem 30 anos. Né, desde 1988, que toda a discussão, num país federativo de larga escala,
né? É o comprometimento federal, estadual e municipal. Não pode ser o bloco do eu sozinho estadual, do eu sozinho municipal ou do eu sozinho federal. Também não podemos ficar por aí, já que não fazemos nada de objetivo, de concreto na segurança pública, ficar aparelhando a cultura, aparelhando o social. Isso se chama securitização, isso vem de uma perspectiva criminológica conservadora, já refutada cientificamente, da defesa social, que é você achar que aparelhando o social, subordinando o social a razões de segurança, você reduz crime e violência. É você achar que enfiando escola, né, esporte, lazer, né, você está reduzindo o crime. Não, você não está, porque lá naquele local que tem domínio armado da milícia, do tráfico, da polícia, o operador de cultura sai correndo, a criança não vai no seu laboratório de cultura, o jovem também não é mesmo? Se você não tem, né, você vai fazer o quê? Andar entre balas achadas e perdidas, não é mesmo? Então, o impacto das políticas, dos programas sociais de redução da violência é de médio e longo prazo, né? E os impactos das ferramentas de segurança pública são do curto prazo, porque medo, insegurança e vida não se adia, não dá para sentir medo daqui a um ano. Nesse inteirinho eu posso ter morrido, tá certo? E a justiça pode dizer que, inclusive, a minha morte, eu procurei a minha morte, eu sou uma vítima culpada de meu assassinato, como é o caso que acontece no Rio de Janeiro e em outros lugares, né? Quando se revela que agente do Estado matou alguém que é inocente, entre aspas, é assim que termina. Então, cadê a política? Né? Percebem? Isso é muito importante da gente compreender. Não dá para sair fazendo remendos com a segurança. Não dá para lidar com o medo assim, porque ele produz agravamento lá na frente. Né? E não adianta comemorar resultados se você não sabe explicar a relação causal. O que você fez, durante quanto tempo e que efeito no curto prazo, no médio e acumulado produziu. Né? Porque você vira biruta de posto de gasolina. Não é mesmo? Com as melhores das boas intenções. Então, aqui, essa lógica tutelar, inclusive liberal autoritária, é isso. Vamos pôr cultura, porque falta cultura na favela, falta educação, falta social. É evidente que as políticas, né, dos direitos sociais têm que ser universais. Mas eles não podem estar subordinados a razões de segurança, que são razões restritivas de liberdade, de mobilidade socioespacial. A não ser que a gente queira reproduzir um discurso conservador fake science. Tá certo? Além do mais, ainda culpabilizar a pobreza, culpabilizar a periferia por ser exposta à sua vitimização, né? Que é o que acontece. Tanto é que a gente consegue criar categorias patéticas na segurança pública. Estado paralelo, que nunca existiu, comunidade ausente, que nunca, né? Carente, que nunca existiu. Né? As comunidades não são carentes. Né? O Estado ausente, o Estado está em todos os lugares, ele negocia a sua presença. A gestão das mortes, do matar, deixar morrer ou deixar matar é do Estado. Não tem essa de o Estado não estar. Tá certo? Senão não teria vasos comunicantes, não teríamos um processo de milicialização, sabe? Então, as coisas são sérias. Muitas das vezes, os homicídios estão subindo em função desse rearranjo da geopolítica criminal, das economias políticas itinerantes do crime. Né? Mas é preciso desmontar por dentro, né, os impactos, né? Quem está morrendo e morrendo por quê? Né? E como morrendo? Né? Uma parte produzida pela polícia, tá certo? Nos enfrentamentos, boa parte deles inúteis, lambanças operacionais, tá certo? Que acabam produzindo escassez de policiamento. Como a gente quer polícia de espetáculo, polícia de ostentação, eles nos chantagiam, né? Nos algemam em nossos gabinetes, tá certo? Né? Porque quando você fica brincando de fazer operação para lá e para cá, que eu chamo de polícia, né, polícia de espetáculo, porque sabota a própria capacidade logística, tática operacional de pronta resposta da polícia, né? Porque exaure a capacidade repressiva. Então, você não tem como sustentar o efeito repressivo que você produziu no tempo e no espaço, nem no território, nem com a população. Portanto, é uma conta burra. Se ela não serve para produzir controle sobre território, ela tem outro rendimento político-eleitoral, de maximizar medo, né, e dar voto. É o que nós temos assistido, sobretudo no Rio de Janeiro, nos últimos 40 anos. Entra e sai governo, e não só aqui. Tá? Olha lá, olha o que o Derrite está fazendo em São Paulo. São Paulo não estava tudo sob controle? Estava sob controle que o PCC tinha monopólio. Bastou rachar o PCC, que a gente está vendo que o exercício dos policiamentos nos espaços populares estava sob controle de uma organização criminosa, como não é diferente no Rio de Janeiro. A polícia do bem foi expulsa e segue sendo expulsa e coagida pelas polícias dos bens, firmas clandestinas de segurança, policiamentos feitos pelo tráfico, pela milícia, né? Milícia e tráfico em parceria, como era óbvio, porque a milícia tem vantagens logísticas sobre o tráfico, né, para poder garantir mobilidade na economia criminosa. Sabe, um monte de coisas que a gente já sabe, a gente estudou, pesquisou sobre isso. Né? No entanto, a gente assiste a fake science.
Não, mais preparo, mais inteligência, mais tecnologia. A tecnologia dos drones não possibilitou a captura daqueles 2 fulanos que fugiram em Mossoró, sabe? Que o sujeito se enterra no buraco e, portanto, oculta o calor do corpo. Identifica, né? Então, há limites. Não é a câmera de vídeo que produz o controle, é um programa de controle da ação policial que usa de ferramentas. Não é a mão que desenha, né, a arma que desenha o pensamento e a mão. Não é a faca que decide a intensidade e profundidade do seu corte. Então, perceba que essa dimensão publicitária, marqueteira, de produzir voto, né, e de querer dar resultados no imediato, dizer que faz e acontece, ela gera esse desencanto. Ela gera essa... Né? O Rio de Janeiro, então, a gente já assistiu todo tipo de experimento, não de experiência, mas também de experimento e experiência. Então, todo mundo é meio calejado, todo mundo dá um voto, fica com o pé atrás. Né? Sabe? Isso aqui é meio eleitoreiro, isso aqui, né? Então, voltando, esse mundo das operações, né? Governante, faz um saldo operacional para eu lançar, faz alguma coisa essa semana. O que isso produz? Esgotamento da capacidade ostensiva da polícia, portanto, muita polícia e pouco policiamento na rua. Tá? Incapacidade de pronta resposta diante da emergência, por saturação da capacidade investigativa, tá? Imobilização dos recursos periciais, tá? Inviabilização do trabalho de inteligência. Querem brincar mais? Querem brincar sério? Né? Então, é importante saber atenção a isso. Né? O Ministério da Justiça e da Segurança ele tem várias políticas debaixo dele, né? Que a gente não ouve falar. Cadê a política de refúgio, migração e refúgio? Pertence ao Ministério da Justiça e Segurança. Cadê a política de fronteiras em parceria, né, com os outros ministérios? Pertence ao Ministério da Justiça. Cadê a política penitenciária, que não é só das penitenciárias federais, pois o dinheiro para financiar o sistema prisional brasileiro, que é um horror, vem do DEPEN, do antigo DEPEN, do Fundo Penitenciário Nacional. Esse caraminguá é fundamental para investimento, né, e garantir que se prenda, mas se prenda com qualidade, e não ficar esse negócio de prender muito e mal. Tá certo? Isso também vem. Cadê a política prisional do país? Cadê a política de justiça? A política de justiça não vai dialogar com o judiciário, né? Não vai propor coisas. Por exemplo, o que eu faço com os presos, com os egressos? Não vai ter uma política, a política de penas alternativas, um conjunto de coisas. Cadê essa política? Né? A política de segurança, olha quantas políticas eu já citei. Também de recuperação de ativos, né? E direito econômico é do Ministério da Justiça e Segurança, olha quantas. Mas a que mais é visível não é a política, é um conjunto de ações acumuladas no campo da segurança, porque é aquilo que afeta mais diretamente o medo, a percepção do cidadão comum. Então, é óbvio que ninguém quer separar o Ministério, né? Para poder melhor gerir essa quantidade de políticas que ninguém sabe. Tá certo? Que estão lá. É de responsabilidade do MJSP, não é mesmo? Então, a gente viver de anúncios, como se todo dia estivéssemos lançando um capítulo de uma série, isso dificulta os próprios quadros técnicos do Ministério, que são muito bons, eu os conheço, inclusive são meus colegas, alguns, né, que todo dia, para onde está indo? Aí lança um programa. Aí daqui a pouco você está institucionalizando, agora tem que lançar outra coisa, que você vive um mundo de lançamento, como se nós estivéssemos no show business. Não é assim. Não é assim, porque nada perdura. Então, como é que está funcionando? Quanto custa isso? Vamos reproduzir o mais do mesmo? O enxuga-gelo? Né, da transferência de recursos, que é assim, ó, eu dei viatura para o Estado, agora se vira. Eu dei não sei o que para o município, agora se vira. Ó, eu abri aqui um conjunto de bolsas na cultura. Você vai concorrer com a política de cultura da Margarete Menezes? Não, os programas, né, de redução da violência têm que estar a serviço de uma ação conjunta no território. Não é assim. Tá? Não é assim. Você pode produzir visibilidade e fiasco, no final pagar mico, comer mosca. Então, nós temos visto umas comissões de mosca na defesa, desde o dia 12 de dezembro, mas melhor dizendo, desde o dia 8 de janeiro. Né? Tem um timing. Está perdendo o timing. Né? Um problema aconteceu, o problema é a qualidade decisória, a tomada de decisão em tempo real e o rumo. Né? Ficar saturando as pessoas de inaugurações, não, né, no campo da segurança e da justiça, não necessariamente está dizendo, né, está produzindo um horizonte, a pavimentação de um horizonte, está produzindo rotina. E é isso que a população no cotidiano sente, que a insegurança segue crescendo a dar com pau. Né? A percepção de insegurança, que é o que orienta o nosso comportamento, e o risco efetivo de vir a ser vítima. Né? E lembrar que a insegurança não é só ser vítima de crime. A insegurança é a síntese de todos os nossos medos. Medo de morrer, medo de sobrar, medo de não ter vaga no SUS, medo de ficar preso no tiroteio, medo de perder o trabalho, medo da solidão, medo de não ter uma base social de apoio.
todos esses medos. Então, quando a gente aparelha o medo da sociedade, nós estamos estimulando a emergência de discursos autoritários de ordem. Tá? Porque a gente suprime o espaço da pactuação, a gente suprime o espaço da negociação, e no lugar da mediação, que é o estado da arte da política, entra o imediato para resolver as coisas. E tudo que é imediato é autoritário. Tá? Porque você não vai escutar ninguém. Preciso de carta branca, sou o xerife. Aqui a gente adora xerife. Né? Pessoa com voz de xerife. Isso quer dizer, né, eu admiro o trabalho das nossas autoridades, mas eu não estou interessada em saber se existe um Xandão com capa. Porque eu não acredito em super-heróis que vêm da Marvel e monstros que vêm do Japão. Sabe? Quando a gente pensa, né, a gente cria esse personalismo, é porque nós temos um discurso messiânico, religioso, salvacionista, autoritário. Né? Isso não tem nada a ver com o trabalho do ministro. O ministro está lá fazendo o serviço dele muito bem. Entendeu? Seja o ministro do Supremo, seja os ministros, né, do governo Lula e tal. Né? Mas a gente, né, vamos olhar para ver que a gente fala lá do evangélico, mas o nosso discurso é extremamente voluntarista, messiânico, salvacionista, né? Certo? O social vai resolver, falta cultura. Aí parece que a pessoa fica legal dizendo isso. Não. Tá certo? Você vai aparelhar a cultura para razões restritivas de liberdade? Quem ensinou isso? Em que lugar da democracia isso está? Qual é a demonstração científica disso? É fixar, é ser cloroquina de segurança. Além de restringir direitos, subalternizar a população. Então é vergonhoso, eu diria, que nós temos assistido a retrocessos, né, na mentalidade de segurança, o que permite, né, um reforço ainda maior do discurso bolsonarista, ou dos discursos de direita, de lei e ordem, que também são mentirosos, né, que promete algo que nunca vai entregar, né, que é a fabricação do populismo penal, que é uma outra coisa estúpida. Aqui no Brasil, tudo a gente quer prisão. Né? Claro, a gente quer a prisão do Bolsonaro, a gente quer a prisão de todo mundo que fez algo errado e praticou um crime. Mas a nossa solução autoritária não é negociar, mediar conflito pacificamente entre pessoas com iguais direitos. Nosso negócio é empolga lá abaixo do outro. Sabe, na esquina, no supermercado, não é mesmo? Passar o cerol. Né? E é dessa maneira autoritária que nós achamos, então, que tem que prender e arrebentar. Não é mesmo? Então, a gente acha que segurança pública é igual à aplicação do direito penal. É outra ignorância mal intencionada. Não é? A razão, o direito penal na segurança pública, ele só tem um propósito, tem uma instrumentalidade depois que as coisas acontecem, sabe? Como a violência, um crime, uma desordem. Eu queria lembrar que a maior parte das violências e desordem e conflitos aos quais estamos expostos não guarda tradutibilidade normativa legal. Portanto, né, não são propriamente crimes, são violências, que não é a mesma coisa que um crime legalmente definido. Né? E sempre será assim. Porque primeiro a sociedade inventa suas tretas, transforma suas práticas, para depois a gente vir correndo atrás, dando nome a elas. Né? Senão a gente mata a história, mata a vida, sabe? E aqui não, aqui a gente dá solução pelanista. Por quê? Porque a gente quer ocultar os maus usos e abusos de autoridade. Porque o que funda o exercício da ação de controle, né, e de dobrar a vontade, tanto das Forças Armadas como das polícias, se chama direito constitucional e direito administrativo. O direito administrativo ninguém quer saber, que é o poder de polícia, porque o juiz não quer ser controlado. Você sabe onde começa e termina o poder de um juiz? Não. A discricionariedade do juiz? Não. A discricionariedade do promotor também não. E menos ainda do policial. Aqui todo mundo resolve no fio do bigode. Não é mesmo? Cadê a transparência, a accountability, a evidência, trabalhar com evidenciação? Então, é isso, fica todo mundo refém de saldo operacional. O Castro fica dependendo de saldo operacional. Né? O Tarcísio é a mesma coisa. E o governo federal que aparece no mesmo caminho. Precisa que a Polícia Federal morra de trabalhar. Para, né, produzir saldo. Olha aqui, prendemos tanto, recuperamos tanto. Isso tudo é muito importante. Mas para que a Polícia Federal tenha fôlego e não morra na praia, precisa ter um guarda-chuva chamado política de segurança. Política de segurança, política de polícia, política de policiamentos. São 3 níveis distintos. Senão a gente vai exaurir o recurso que a gente tem, que é a Polícia Federal, que me parece que hoje está todo mundo pendurado no sucesso da Polícia Federal. Né? E aí? E se a Polícia Rodoviária Federal exaurir, cansar, estafa, pegar uma gripe, uma influenza, faz o quê? Né? Então veja que a mentalidade é sempre essa, de um produto político visível. Né? E nós estamos com isso sendo reféns do medo, validando um regime de exceção, mesmo a contragosto. Não é? E eu gostaria de dizer que setores progressistas têm uma dificuldade muito grande em lidar com ferramentas de controle. Receita Federal, fronteira, migração, refúgio, inclusive envolvendo refúgio, tá? Segurança, defesa. Todas essas dimensões a gente acha que vai resolver dando migalha ali, produzindo assistencialismo. Ora, governar
né, é produzir controles, sim. Não é? Porque senão você vai ser o tempo todo assediado no seu gabinete, vai ter alguém te ameaçando, né, inventando uma democracia frágil, porque aqui as instituições da democracia estão fragilizadas quando os cidadãos vão para a rua e cobram transparência, limite da gastança, melhoria de seus salários e redução do salário de juízes e outras categorias mais privilegiadas, como os militares. Não é mesmo? Então, toda vez que a cidadania grita por seus direitos, não pode, porque está ameaçando a democracia, tiro, porrada e bomba. Né? Correto? Então, agora, quando as instituições decidem em função das suas próprias lógicas corporativas, elas estão funcionando maravilhosamente bem. Então, é isso que a gente tem que pensar. Será que estamos olhando os golpes no lugar certo? Porque golpe dá trabalho, dá serviço. Não é assim, não. Não é acordar, vou lá, quebro, né, a Praça dos Três Poderes e faço o quê depois? Que eu saiba, a gente aprendeu com Marx, em 18 de Brumário, que quebrar máquinas, quebrar prédio, destruir coisas, por pior que seja, não ganha poder, não toma poder. Aprendemos com a Revolução Francesa um monte de coisa. Tá certo? Então, me parece que é preciso enfrentar essa questão. Aí, se você me permitir, eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito desesperadamente, como alguém que é progressista, que colaborou com todos os programas de governo, tanto do Lula quanto da Dilma, todos os outros governos progressistas, fui gestora, tanto no Rio de Janeiro como em Brasília, desenhando as ferramentas que aí estão, as quais me orgulho. Eu queria dizer o seguinte, para que eu possa, né, ter o dente que a Anísia vai me fornecer pelo SUSP, SUS, desculpa, né, um ato falho SUSP, né, que a gente se inspirou no SUS, o Sistema Único de Segurança, né, para que eu possa morder uma picanha com os dentes da política de saúde, né, e comer uma picanha mais barata que o Haddad está viabilizando com a cerveja, né, e curtir numa festa, numa rave que a Margarete Menezes está viabilizando e me sentir equivalente enquanto mulher, branca, não branca, na rua, que a Aniele está promovendo, junto com a ministra, né, da mulher, eu preciso estar viva. Tá? Segurança e abundância de futuro. É rotina e abundância de futuro. Eu preciso estar viva para curtir tudo isso, senão eu não chego no atendimento do SUS, eu não consigo curtir os programas, nem me beneficiar dos programas culturais e educacionais, e menos ainda morder uma picanha em paz, porque vai ter um tiro, porrada e bomba. Né? Então, a segurança ela é a infraestrutura por onde se desfilam os direitos, que é o que nos dá previsibilidade, regularidade, rotina. Senão vamos viver nesse presentismo que a gente vive, nesse imediato. Né? O tempo todo eu sou em sobressalto, com susto. Ai, meu Deus, e agora? E agora? O que aconteceu? E agora? Né? Tá certo? Isso nós não podemos seguir assim, porque isso sabota. Não adianta. Não adianta milhões de programas sociais maravilhosos que nós vemos no governo Lula, né? Se o tempo todo nós nos sentimos inseguros. A mulher se sente ameaçada dentro do elevador. Né? Você sabe que se levar um tiro, você ainda é o culpado, você que fez a bala chegar até você, tá certo? Né? Porque não fizemos uma discussão sobre a justiça, sobre o judiciário, não é mesmo? Né? Sobre, né, a resistência armada, sobre a vitimização e letalidade policial. Cadê o controle sobre essas coisas? Cadê a transparência? Né? Então, essas coisas estão ao alcance da mão, elas são administrativas e procedimentais, sequer precisa mudar a Constituição, sabe? Então, há coisas que precisam ser feitas no âmbito da segurança. Aqui todo mundo ganha cartaz com a segurança, mas se faz pouco dentro dela. Fica todo mundo invadindo a cultura, a educação, o esporte, não é mesmo? Porque todo mundo quer tirar foto com essa... Eu também quero tirar foto na cultura, eu também quero tirar foto na educação, né? Mas eu também tiro foto com meus alunos policiais, eu não tenho vergonha, não. Né? Porque eu sei que para eu ir para a rua, encher minha cara de cerveja, pular no bloco, eu preciso de polícia, preciso de bombeiro, preciso de guarda municipal, preciso do guarda do IBAMA, né? Eu preciso do sujeito que me carimba meu passaporte, né? Eu preciso do fiscal de trânsito, né? Todos aqueles que regulam as idas e vidas e garantem a nossa mobilidade espacial e social, e não essa mobilidade reversa, que eu ando uma casa para frente quando tem um governo do Lula e caminho 20 casas para trás quando sai o Lula. Assim fica difícil. Né? Nós temos que parar com essa mentalidade de governo bom, governo mau, juiz do bem no ministério, juiz do mal no ministério. Nós temos que ter política, né? E prestar contas. Mas não é só contas assim, olha o que eu consegui. É quanto eu gastei para conseguir isso, qual o efeito direto e indireto que eu produzi. Né? Para não ficar no fetiche. E não ficar refém, porque o elevador que cai hoje sobe amanhã, sabe? Senão daqui a pouco a gente tem que dar o Prêmio Nobel da Paz para o crime organizado. Ih, pararam de matar uns aos outros, fizeram acordo, caiu o homicídio. Ótimo, vamos comemorar. Tá certo? Então vamos ser sérios. Não se pode brincar com a vida das pessoas. Não se pode, né, criar expectativas, que é o que também vimos no caso da Marielle. Né? Eu diria que desde o ano passado eu tenho chamado a atenção nos meus twitters,
de que não se pode fazer anúncios precipitados. Vamos entregar não sei o quê, estamos perto, gente, mais um pouquinho. Né? Foi assim em 2023. O que nos foi apresentado do caso da Marielle, né? A apresentação política não correspondia, né, ao trabalho policial. O tempo do trabalho investigativo policial ele tem uma duração, ele é complexo, ainda mais a Polícia Federal, que pega um caso com 5 anos de engodo, de desmando, de perda de prova, perda de pedaços de materiais de investigação, que ela tem que brincar de Lego, tudo de novo, né? Com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, não é mesmo? Então ela tinha que validar. A polícia já sabe quem matou, deixou de matar, quem autorizou, entendeu? A morte, mas ela precisa demonstrar e provar. E esse é um trabalho lento, meticuloso, não pode pagar mico depois de 5 anos. Não é? Então, o tempo policial não pode ser invadido pelo tempo político dos anúncios marqueteiros ou publicitários, porque isso sabota o trabalho da polícia, cria desesperança, cria falta de expectativa, desanima e atrapalha o trabalho dos investigadores. Tempo político é uma coisa, tempo tático é outra. Ingerência é quando a gente se mete no tempo tático, como foi o caso do 174, como fazer anúncios antecipados de coisa que o Rio de Janeiro já sabia, de Rony, do bombeiro que morreu, que foi preso e foi solto, de Brasão, tudo isso a gente já sabia. O que nós queremos é a comprovação. Então, isso gera expectativa, gera desânimo, além de criar falsas expectativas, como se criou no passado. Então, não se pode fazer anúncios precipitados, né, na perspectiva de entrega, não é mesmo? Por exemplo, anunciar uma delação premiada, isso já era previsível, já ia dar, já estava sendo colocado pela Polícia Federal, já tem um tempo que está sendo negociado. É razoável que o ministro da Justiça venha a público e dizer, enfim, foi homologado, ele está prestando contas. Não há nada demais em fazer isso. O que nós não podemos é achar que isso é uma série de suspense de Netflix. Capítulo 1, estamos investigando, em breve vocês saberão. Aí volta, entendeu? Vai gerando medo, vai gerando desconfiança na própria polícia. Vai dizer, tudo é a mesma coisa, lá, agora estão repetindo mais do mesmo. Isso gera decepção, desencanto, e, portanto, maximiza medo, agrava temor. Né? E faz o presidente perder popularidade e gastar a tinta da caneta dele por apresentações equivocadas, por antecipações precipitadas, desnecessárias. Não é mesmo? Mais uma vez, todo mundo pendurado no lombo da PF. Fica todo mundo, não tem mais o que fazer, quer dizer que segurança pública é igual polícia, nesse caso igual PF. É isso? Certo? Se for isso, nós não vai dar ruim. Tem muita coisa legal acontecendo no MJ, tem muita coisa legal acontecendo lá dentro, que os técnicos estão fazendo, pondo de pé. Né? Agora, tem que mostrar essas coisas, né, que são estruturais, né, que permitem produzir uma lógica federativa no país. Então, o que nós assistimos com o caso da Marielle já sabem, sim. Há quanto tempo a Polícia Federal sabe? Há bastante tempo ela sabe. Né? As polícias sempre sabem primeiro e provam depois. Isso é que forma a linha de investigação. Agora, este tempo não pode ser, eu quero agora, a prisão do Bolsonaro é amanhã, e vai decepcionar muita gente. Né? Quando a Polícia Federal apresentar os resultados, né, as teorias conspiratórias de muitos vão cair por terra. Eu talvez morda a minha língua, mas eu disse desde o início, desde 2018, que eu não via muito a família Bolsonaro como a protagonista deste caso, eles só tinham a perder. Eles ganharam de presente esta morte, que foi presente político para muita gente que se deu bem. Tá? Muita gente, né, se deu bem com isso. Né? Com a morte de Marielle, o assassinato político de Marielle e de Anderson. Né? Mas que teve, não precisa pedir, você recebe de presente. Tá certo? Quem foi que disse que eu preciso dar ordem? Da onde isso? Que fantasia é essa de filme americano, série vagabunda de policial? Né? Então, talvez eu morda a minha língua. Né? Mas desde o início eu tenho dito que, né, que as personagens já estão aí. Né? A questão toda é demonstrabilidade, isso é um trabalho sério, tem seu tempo próprio, nós não podemos sair antecipando, apressando, né? Ainda por cima depois de um lavajatismo audaz que sabotou o devido processo, não é mesmo? Então, nós não podemos fazer isso, esse nível de ingerência. Isso sim se chama ingerência, né? Que é quando a decisão política invade o tempo tático, né? O tempo investigativo, o tempo operacional. Aí dá ruim, né? Dá ruim, cria aquela decepção, todo mundo, cadê o que vai falar o quê? Aí que mobilizou o país, vai ter a delação foi homologada, sim, e não posso saber mais nada, porque ela tem que correr em sigilo de justiça, gente. Ou queremos a violação do devido processo, ou queremos uma central de fofocas no lugar de um trabalho de inteligência, não é mesmo? Ou queremos fake news, maximizar medo, agravamento do temor coletivo desnecessariamente,
não é? Então é isso, nós temos que ter essa cautela, tem que ter esse cuidado, né? E porque é óbvio, tanto é que Mônica Benício, a viúva, né, ela reagiu, olha, de novo, isso não pode ser um produto político eleitoral, né? Certo? E obviamente que a família tem que se reservar nesse momento, porque leva susto, né? A gente fica sempre na esperança positiva de saber, né, de ver isso desvendado, isso é uma vergonha para o país. Isso mostra aquilo que eu comecei falando aqui, né? Como é barato matar. E como matar no Brasil tem mérito, e morrer, quem morre tem merecimento, fez por merecer morrer. É isso, esse imbróglio. Né? Esse imbróglio que de natureza política, boa parte dessas matanças tem assinatura política, tem caneta e tinta do Estado. Né? É o Estado, a grande agência reguladora do crime, seja nos seus vários níveis. Né? Então, se queremos realmente resolver a segurança, temos que pôr câmera de vídeo dentro de palácio, dentro de gabinete, sabe? Porque aqui é o sujeito aposentado que pinta cabelo de acaju e acha que vai dar golpe na esquina. Entendeu? Não, né? Aí fica todo mundo fazendo rascunho de golpe para lá, roteiro de golpe para cá. Né? Evidente que aquilo não ia acontecer, não tem base logística, não tinha apoio político, nem econômico, nem internacional. Até a Venezuela, que comprou armas da Rússia, é capaz de resolver essa situação aqui no Brasil. A gente não consegue segurar garimpeiro, piratas na Amazônia. Eu não vou sobrevalorizar. Agora está todo mundo dizendo que o exército legalista, aqueles generais legalistas, tá certo? Viraram soldados rasos? Quer dizer, então, que você está assistindo espasmos conspiratórios e você nada diz. Não quer dizer que quem salvou o Brasil, a democracia brasileira, é meia dúzia de militares abnegados. A que serve esse discurso? A manter privilégios, a impedir o governo democrático, legal e legítimo das espadas. É garantir as acomodações, né, que nós vimos lá atrás, e quando Dilma decide fazer a Comissão da Verdade, é ela que é fritada, né? Não é isso? Sob o olhar de todos nós. Não é? Então, é bom lembrar aqui que as espadas se autogovernam. Me digam qual democracia é assim. Em qual? Me citem uma. Tá? Em qual democracia o exército ataca o seu próprio povo? Vai para a rua confrontar seu próprio povo. Em qual democracia de larga escala? Porque aqui a gente emprega, põe o exército para fazer Uber na segurança, né? Sem que eles tenham competências e capacidades. Quer o exército na segurança? Então pare de cinismo. Vamos montar batalhões adequados de lei e ordem, vamos ter logística adequada e não tartarugas ninjas na rua, não vou pôr um tanque, entendeu? Um brucutu que não sai para nada, o sujeito rouba seu celular, sai correndo na frente do tanque, o tanque não vai fazer nada, não tem mobilidade logística no território, não tem controle de 360 graus. Né? Então tem uma fantasia, né, de milicos do mal que vão tomar o país, estamos sempre com medo. Eu não tenho medo, não. Eu tenho medo dessa política de bastidor, eu tenho medo desse fio do bigode. De Força Armada e de polícia, eu tenho não. Né? Tem vários parafusos que a gente aperta, procedimentais, na caneta do governador, na caneta do Supremo, na caneta do presidente, na caneta do secretário de Segurança, que a brincadeira golpista não dura 3 minutos, eu disse isso. Tá? Tanto que até agora eu acertei. Né? E aí, com um pouco de humor, eu digo que quem impediu o golpe no Brasil foi a língua portuguesa. É tanta minuta, tanta redação, ninguém consegue fazer uma redação definitiva, não passaram ninguém do golpe. Tá certo? Isso não quer dizer que não teve golpismos. Tem. Tá? Essa foi ótima, Jaque. Quem impediu foi a língua portuguesa. A língua portuguesa. É muita minuta vagabunda. Você olha para aqui, você fala assim, gente, pelo amor de Deus, 3 meses fazendo um minuto, um bando de analfabeto. Eu quero saber qual é a capacidade. Um bando de gente que não tem tropa, um bando de mané, dando espasmos, chamando hacker vagabundo, que nunca foi hacker. Eu já disse aqui que aquele sujeito... Eu me esforcei muito para acreditar que aquele fulano fosse hacker. E continuo não acreditando. Ele sabe alguns macetes, mas não é propriamente um hacker. Então não dá. O que eu acho é o seguinte, a sobrevalorização golpista também produz heróis. É óbvio que nós tivemos uma sanha golpista para lá e para cá, né? Mas a fabricação de heróis está a serviço do quê? De salvações da pátria. A serviço do quê? Eu quero saber se a gente governa a Força Armada. Não. Quais são os mecanismos de uso da força? Não tem. Vamos falar sério? É isso que nós precisamos fazer com as polícias no Brasil, da Guarda Municipal, passando para o agente penitenciário, chegando às Forças Armadas. Na hora que essa brincadeira acontecer, está ao alcance das mãos, é administrativo, não requer grandes saramaleques e nem muito dinheiro, ao contrário, isso se chama projeto de força, tá? Política de defesa, projeto de força, né, para as Forças Armadas,
Maravilha, não precisamos dessa força desse tamanho, tem que fazer uma reengenharia institucional. Jaca, eu preciso terminar o programa agora. Agradeço muito, sempre muito bom ouvir você. Aqui tem muitos comentários dos fãs, não tem tempo, que eu tenho que terminar agora de ler tudo, mas resumindo, você já está indicado como ministra da Segurança Pública aqui pelo chat, todo mundo indicando você, que você tem que ajudar o Lula na questão de segurança pública. Olha, eu fiz a minha parte. Deixa eu te falar, eu fui a relatora, uma das relatoras finais do programa de campanha do Lula, umas 70 páginas, tirando do pelo em ovo para não pensar delírio Jesus na goiabeira, ou seja, o que é viável, possível, que acontece no curto, no médio e no longo prazo. Sigo sendo uma progressista que tenho na minha memória o acervo de tudo que os governos progressistas criaram no país, e não só eu. Só eu, um bando de policiais, outros pesquisadores, tá certo? E, por fim, dizer que tem solução ao alcance da mão. Gente, eu não sou pessimista, porque eu não sou religiosa na hora de eu pensar, ainda que eu seja uma comunista que reze, como está aqui meus santinhos. Não sou otimista, porque eu não fico olhando para o mundo verde e amarelo, que as coisas estão ao alcance da mão. Ser pessimista ou ser otimista é uma hierarquização. Os pessimistas se acham mais inteligentes e conspiratórios, capazes de ver o mundo por antecipação. Estão delirando. E os otimistas não olham para a realidade tal como é. Eu sou uma pesquisadora, uma cientista, uma gestora pública, eu tenho que responder a pergunta concreta que a sociedade me faz. Ela quer não sei o que, eu tenho que pôr não sei o que de pé. Né? E para isso eu estudo. Né? Então, estou aqui à disposição para comprar todas as brigas, vamos baixar a bola desse golpismo. Nunca teve essa perspectiva desse golpe todo que estão falando por aí. Isso são maneiras de acomodar. É uma pedagogia autoritária contra a cidadania, que é para dizer, não podemos mexer com esse povo perigoso. Vou falar a minha frase. Um bando de poodles escondidos atrás de um muro, né, e que tem uma placa escrito cachorro bravo. Tá certo? Boa. Perfeito. Com essa a gente termina. Um beijo grande para você. Genial. Obrigada de novo, Miguel, pela sua oportunidade. Tchau. Um beijo. Pode encerrar, Gui.